Boa noite, bom dia, boa tarde, quem nos acompanha no canal do Tempo Peter e Coutinho. Hoje nós vamos fazer quem sabe toda quinta-feira, hoje é dia 17 de setembro, quem sabe a gente faça toda quinta ou sexta-feira um apanhado na parte da agroclimatologia, da agrometeorologia. Então nós vamos comentar, primeiro que já pode ver aqui o mapa, né, indicando a nossa laninha, tudo mais, que está em andamento. Vamos comentar alguma coisa sobre ela e as consequências que vão ter aqui para o clima a nível de Brasil e principalmente o sul. Então vamos comentar a parte da agricultura, plantio, como é que vai ser, como é que não vai ser o clima para essa próxima safra de 2020 e 2021. Então antes se inscrevam no nosso canal, dê um likezinho, compartilhem, recomendem, deem sugestões. Já tivemos algumas sugestões que ainda não colocamos em prática por questões ainda de estrutura e até mesmo tempo. Mas aos poucos a gente vai começando a tentar fazer um pouquinho, melhorar mais ainda o canal para servir a população. Então hoje vai ser sobre um comportamento geral do tempo nos próximos dias em termos de agroclimatologia ou agrometeorologia. Então aqui, como se pode ver, é o mapa do oceano, dos oceanos, mostrando principalmente a laninha. A laninha nós já tínhamos comentado, eu e o Peter, em março, final de fevereiro, março, está até fixado no perfil do Twitter da Climaterra, indicando que nós teríamos já a configuração da laninha no final do primeiro semestre desse ano para o segundo. Chegou um pouquinho de nada só atrasada, a gente esperava que já fosse oficializada ali por julho e agosto e foi oficializada agora pela NOAA a partir de setembro em diante. Então está aqui o resultado, ó, as projeções. Toda essa parte aqui é a área onde interessa na nossa região. Quando ela está fria, nós temos um efeito no Brasil. Quando ela está quente, o El Niño é exatamente esse mesmo mapa, só que em vez de ter a cor azul, vai ter a cor vermelha. Como pode ver, toda essa parte do Oceano Pacífico Equatorial e aqui também do Equador até o Polo, toda essa faixa aqui grande do Pacífico, está com temperaturas mais baixas que o normal. Tudo isso aí interfere no clima mundial, interfere na circulação geral da atmosfera, fazendo com que em alguns lugares chova mais, chova menos, faça mais frio, mais calor, enfim, ela mexe bastante com o nosso clima, juntamente também aqui com o Atlântico e com o próprio Índico. Então nós temos aqui uma situação de frio, de águas frias bastante acentuada, que deve persistir provavelmente ao longo de toda a safra 2020-2021, é provável que ela se estenda até meados de março, abril do ano que vem. Então esse ano é ano de laninha. O comportamento de laninha, apesar de não estar ainda definido no Pacífico, já vem desde o ano passado, que é o que a gente vem falando desde setembro, outubro do ano passado, que a gente vem batendo nessa tecla. Quando nós chegamos ali em março, falamos que teríamos laninha nesse ano, vieram chover um monte de crítica dizendo que não era isso, que não era aquilo, que era só um modelo que estava dando isso, mas não importa. O que importa é que 6 meses antes nós já tínhamos alertado que a laninha viria e que a safra de 2020 e 2021 seria muito parecido ou até um pouco pior do que foi em termos de clima a safra do ano passado aqui no Centro-Sul. Nos próximos dias nós teremos o quê? Esse mapa aqui é o acumulado de chuva até mais ou menos domingo. Por que eu separei para 10 dias? Esse aí até domingo, mostrando o quê? Que tem áreas de chuva aqui no sul, não muito significativa. Começa a aparecer alguma área de chuva aqui na região do Mato Grosso do Sul, no noroeste do Mato Grosso, fronteira com a Bolívia, mantém a chuva aqui no norte. Aparece chuva também aqui em São Paulo e no sul de Minas, na região do Café. E quando chega no final dos próximos 10 dias, a situação melhora bastante. Como pode ver, a chuva aumentou em todo o centro-oeste do Brasil, avança no Tocantins, Goiás, melhora no Mato Grosso, principalmente a metade norte, o Mato Grosso do Sul, principalmente a faixa central, São Paulo, melhora mais ainda na área do Café, no Triângulo Mineiro, e aqui no sul não tem muita alteração. O que a laninha normalmente faz no nosso clima? Geralmente deixa essa parte aqui do país, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, para baixo, com chuva muito irregular, ora chove demais, ora chove de menos. Claro que predomina mais os períodos sem chuva, pode ocorrer períodos longos de estiagem forte, muitas vezes 20, 30, 40 dias com pouco ou nenhuma chuva, e isso afeta drasticamente a nossa região em termos de safra.
Aqui no Nordeste ela melhora a condição de chuva. No Centro-Oeste atrasa um pouquinho a entrada da estação chuvosa. E depois ela talvez antecipe um pouquinho a entrada da estação seca. E outro detalhe muito importante de anos de Laninha é que o frio se estende, principalmente aqui no sul do país. Isso tem interferência na agricultura. Tu pode ter mais problemas com doenças relacionadas ao clima ameno, a ferrugem, a antracnose no feijão, ferrugem na soja. Porém, para o milho, se tiver uma situação boa de umidade, é o que o milho quer. Madrugadas mais frias e tardes mais quentes e ensolaradas. Nesse aspecto é bom. Só que esse ano pode atrapalhar a gente, principalmente aqui dessa parte do sul para baixo. Isso a gente comenta um pouquinho mais no final do vídeo. No Nordeste, tudo indica que vai ter um ano bom em termos de safra na maior parte do Nordeste em função da chuva já excessiva. De repente, até problemas com excesso de chuva não dá para descartar. Aqui no Sudeste, a interferência maior é o quê? Talvez não seja um verão tão quente. Vai ter calor? Vai, mas quem sabe períodos aí de temperaturas um pouco mais amenas e chuvas um pouco mais irregulares, principalmente aqui dessa parte de São Paulo para baixo. Então, para o pessoal da agricultura, aqui no Centro-Oeste, apesar da volta da chuva, ainda é cedo para começar a comemorar. Esse é apenas o início, o final da estação seca e o início da estação chuvosa. Então, primeiro, esperem molhar bem o solo, dar boas pancadas de chuva para começar o plantio da soja e milho na região. Especialmente aqui no norte de Mato Grosso, onde a chuva pode ser um pouquinho mais consistente nesses próximos 10 dias. Então, a partir de outubro, começa a melhorar o quadro para a região centro-oeste em termos de volume de chuva para começar o início do plantio. No Mato Grosso do Sul vai começar a recuperar as pastagens, que estão numa situação ruim, mas isso tudo a partir do finalzinho de setembro para frente. Para o pessoal ter uma ideia, aqui tem anomalia. Apesar de toda aquela chuva, vocês observem que ainda fica nesse período de 10 dias abaixo da média nessa grande área aqui, melhora um pouco aqui no noroeste do Mato Grosso, fica ainda abaixo da média no Mato Grosso do Sul, abaixo da média aqui no sul, fica melhor aqui no sudeste, até um certo cuidado aqui no Rio de Janeiro, podendo ter, quem sabe, alguma chuva excessiva que venha trazer algum transtorno no estado do Rio. Então, com esse quadro aqui no sul ainda não é aconselhável a retomada do plantio, principalmente no Paraná, já que o solo está seco, as chuvas que ocorreram hoje, dia 17, não foram muito boas. Santa Catarina também, na parte oeste, continua com uma situação ruim. Então o ideal é que o pessoal comece a retomar o plantio, quem sabe ali do dia 25, 30 de setembro para frente. No centro-oeste, esperar pelo menos como é que vai estar o comportamento agora no final desse mês e a primeira quinzena de outubro, já que a perspectiva é de que a chuva comece a aparecer por lá de outubro para frente. Isso é bom também para diminuir os incêndios que estão ocorrendo aqui na região do Pantanal e outras áreas do centro-oeste, que infelizmente esse ano estão provocando muito prejuízo. Em termos aqui do sul, nos próximos 10 dias nós temos o quê? Um volume até que razoável de chuva, principalmente o Rio Grande do Sul, que dos 3 estados é o que está numa situação melhor. Santa Catarina continua com pouca chuva aqui no oeste, centro e norte do estado, está melhor aqui nessa parte entre a Serra, o Litoral Sul e Grande Florianópolis. O Paraná deu algumas chuvas boas nessa área aqui, boa parte dessa chuva praticamente já aconteceu, e o litoral bastante chuva. Na parte norte do Paraná continua uma situação ruim. Então, para quem está plantando, vai plantar a soja, tem que esperar mais um pouco. A situação ainda não é boa, a condição de umidade no solo ainda não é boa. O ideal é esperar, quem sabe, ali um evento de chuva entre 24 e 26 de setembro, ou então mais do início de outubro para frente. Isso aqui é anomalia, como se pode observar, apesar de indicar chuva, de maneira geral, todo o sul do país, nos próximos 10 dias, fica abaixo do normal. A região aqui de São Paulo e a área do café no sul de Minas já dá uma melhorada boa em termos de umidade no solo, mas também está começando só agora a colocar umidade no solo, colocar água nos açudes, que alguns estavam secos, outros com nível muito baixo. Aqui no sul do Mato Grosso do Sul, apesar de voltar a chuva, ainda não é aquela chuva segura para te iniciar o plantio, é bom esperar pelo menos até outubro. Em termos de temperatura, essa aqui é a projeção de setembro, outubro e novembro. Como pode ver, ainda continua com temperaturas mais altas que o normal aqui no centro do país e norte,
E aqui no sul começa agora, nós tivemos um início de setembro muito quente, principalmente do norte do Rio Grande do Sul para cima, agora começa a ter uma das características da laninha, facilitar a entrada de massas de ar frio aqui no sul do Brasil. Então nós vamos ter o quê? Episódios de frio que vão atenuar um pouco o calor. Agora a laninha o que é? Hora tu tá no freezer, hora tu tá no forno. Então bastante atenção, os extremos de temperatura, calor e frio vão se alternar ao longo desse período, entre agora final do começo da primavera até o início do verão. Então não se descarta que a gente venha a ter marcas expressivas ou históricas, seja de mínimas ou de máximas aqui no sul do Brasil e no centro-sul, principalmente dessa parte do Paraná e Santa Catarina para baixo. Na região sudeste, mais ou menos o comportamento dentro do normal, frio-calor alternando. Essa aqui já é a projeção para outubro, novembro e dezembro. Como pode ver, intensifica a entrada de algumas massas de ar frio, começa a ter alguma chuva também. Aqui no Nordeste, essas temperaturas mais baixas são características de mais de um período de chuva normal acima da média. E aqui ainda continua de normal, um pouco quente, mas de maneira geral dá uma esfriada no centro-sul do país. Então nós vamos ter, tudo indica uma primavera que tende a ser irregular na chuva, temperaturas normal abaixo da média, eventos de frio tardio que vão atrapalhar, favorecer doenças como antracnose no feijão. O pessoal tem que tomar cuidado, principalmente aqui no sul, quem tem propriedades, terrenos que estão na baixada, começo da encosta, esses tem que plantar um pouco mais tarde. Quem tem terrenos no topo, começa a plantar mais cedo. Isso vale também aqui para a região sul de São Paulo. Ainda poderemos ter algum evento de geada tardio, mais lá agora entre essa reta final de setembro e primeira quinzena ao longo de outubro. Então não dá para descartar algum evento de geada, especialmente nas áreas que estão de 800, 1000 metros de altitude no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então vamos ter problemas com frio tardio, eventos de frio que podem durar alguns dias, trazendo condições de doenças relacionadas ao frio, ferrugem na soja, antracnose no feijão. Se tiver água é bom para o milho, ele gosta de frio de manhã e calorzinho à tarde e luminosidade boa, que é a característica, né? Temos mais dias de sol. O arroz também é outra cultura que pode ter algum problema aqui no sul de Santa Catarina e talvez no Rio Grande do Sul, ali entre final de novembro, dezembro, com algum frio meio doido. E o frio para o arroz, gente, não é muito não. Baixou de 12, 13 graus por algumas horas, já pode dar problema se o arroz estiver querendo iniciar o processo de reprodução, ou seja, formação do cacho, floração ou enchimento de grão. Esse é um risco que corre aqui em Santa Catarina e no próprio Rio Grande do Sul. Algum frio tardio, como nós tivemos ano passado, poderemos ter nesse ano de novo. As frutas de clima temperado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná podem ter algum problema com geada já agora nesse mês de setembro e também em outubro. Isso não só em termos de perda, mas tu pode ter uma incidência maior de rústem na maçã, que é um problema fisiológico na casca que deixa a casca feia. Não altera em nada a qualidade do fruto, mas a população come com o olho, não com a qualidade, então acaba depreciando o preço. Isso pode dar algum problema nesse sentido em outubro, além da perda do fruto mesmo, se a geada for muito intensa. Aqui no sul, esse aqui é os próximos até o finalzinho, até o comecinho de novembro. Como vocês podem ver, o Rio Grande do Sul fica de normal abaixo da média, Santa Catarina mais dentro do normal, alguns pontinhos acima e o Paraná também. Mas isso aqui mostra o quê? Principalmente quando a gente vê aqui o lado da Argentina, indica a entrada de massas de ar frio um pouquinho mais continentais do que o normal dessa época do ano. Que nem eu falei, para quem tem propriedades em baixada e começo de encosta dessa parte aqui do Paraná para baixo, ou seja, Guarapuava, o sudoeste, o sul do estado, boa parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quem tem baixada, começo de encosta, comecem a plantar um pouquinho mais tarde, finalzinho de setembro, início, meio de outubro, porque vai ter problema com algum frio localizado. Tu pode ter nesse ponto aqui uma temperatura de 10 graus e no final da tua propriedade 0, 2, 3 graus. Dependendo do estágio da cultura, por exemplo, feijão, já aconteceu, se não me falha a memória, em 2008, um período de frio, e nessa região aqui de Santa Catarina, no Planalto Norte, o frio foi tão constante à noite
deu tanta doença, tanta antracnose, que eles simplesmente optaram por passar a grade e eliminar a cultura. Então, cuidado, atenção com doenças como antracnose no feijão, outras doenças do frio, ferrugem na soja, ao longo do ciclo pode aparecer. Também as pragas de verão dão uma diminuída, mosca da fruta na fruticultura pode ser uma benção esse clima mais frio, melhora a qualidade da fruta. Na parte da uva, diminui um pouco a pressão de doença de verão, aparecem algumas doenças relacionadas ao clima mais seco, como o ilho, milho, e também a parte da qualidade da fruta, não tendo problema com geada agora, a safra de uva aqui no topo da serra, se passar por essa fase inicial da geada, poderá ser outra safra muito boa em virtude da qualidade. Nós vamos ter madrugadas mais frias ao longo do verão e tardes mais quentes e mais ensolaradas. Então tudo indica que a primavera e verão aqui no sul do país chamará a atenção alguns dias de frio. Calor vai ter? Vai, mas vai ter calor mais curto ou períodos não tão longos de calor, se tiver 1 ou 2. Vai ser um verão que vai chamar a atenção mais pela entrada de temperaturas mais amenas, baixas durante a noite do que propriamente o calor, como aconteceu ano passado, onde nós só tivemos uma onda de calor em dezembro e o resto do verão foi um verão confortável para o padrão normal. Isso é ruim aqui para o pessoal da serra, que já não tem verão. Chega aqui nessa região aqui, fica um verão bem ameno. É bem provável que a região da Serra Catarinense tenha geada em dezembro, janeiro e fevereiro. Isso é quase bem uma chance muito alta. Temperaturas negativas nas áreas que estão acima de 1000 metros ainda podem aparecer em outubro, novembro e até mesmo em dezembro, principalmente nessa região aqui, ó. No topo da serra poderemos ter alguma incidência de alguma geada meia louca em outubro, novembro e mesmo em dezembro. Falando em geada, nós temos o quê? Isso aqui é a projeção de risco de geada com dados de hoje, dia 17 de setembro à noite, onde nós poderemos ter geada com potencial de danos dentro dessa área aqui, que pega a Serra Catarinense e uma parte da parte alta do Rio Grande do Sul. Então o pessoal que está nessa área aqui poderá ter algum problema na madrugada, amanhecer de domingo, segunda e terça-feira, com temperaturas que cairão abaixo de zero em várias áreas de pomar na região e lavouras também. Algumas lavouras de batata que foram plantadas mais cedo podem ter problema. Menor chance nessa região aqui do trigo no Rio Grande do Sul, nessa região aqui do trigo no Sudoeste Paraná. Algum risco pequeno de geada não dá para descartar aqui no meio oeste, Planalto Norte e Sul do Paraná, talvez ali na segunda ou terça-feira. A recomendação o que é? Para quem tem sistema de combate à geada, vai ter que monitorar a partir de sábado à noite para domingo. A temperatura chegou naquele nível crítico, em torno abaixo de 1, 2 graus, e o céu está mais limpo, está esfriando, liguem-se à água. Para quem está aqui no meio oeste catarinense, na região dos Campos de Palmas, e nas áreas aqui próximas, como Lagoa Vermelha, aqui na região de Guaporá, Bento, Caxias, nessas áreas mais marginais aqui do Rio Grande do Sul, observem, acordem ali por volta de 1, 2 horas da manhã de domingo, vejam como é que está a temperatura. Se estiver marcando aí seus 3, 4, 5 graus, dificilmente vai ter algum problema no amanhecer. Na segunda-feira, madrugada de segunda-feira, mesma situação, madrugada de terça-feira, mesma situação. É o primeiro episódio de geada tardia com risco alto de dano. Já tivemos algumas agora, ali no finalzinho de metade, acho que finalzinho de agosto, que já deu problema. Mas agora pega mais gente. Aqui na região da Serra Catarinense é o risco muito grande para uva, para maçã, as fruteiras de clima temperado, assim como essa região aqui alta do Rio Grande do Sul. E além das lavouras de batata, quem plantou cedo. Nessas áreas aqui dos Campos de Palmas, do lado catarinense, até não se descarta também alguma geadinha de baixada. Região de Vargem Bonita, Faxinal dos Guedes, Ponte Serrada, nessas áreas de baixada, quem plantou, plantou o milho mais cedo pode ter problema. Quem quer também arriscou no feijão, mesma situação. No Planalto Norte tem muita gente que tem alguma coisa de feijão e trigo, vai ter que ficar atento. Enfim, é uma safra de 2020, 2021 complicada. A laninha vai fazer com que a gente tenha, resumindo, irregularidade de chuva aqui no sul, períodos longos sem chuva, períodos curtos com chuva, frio tardio que pode trazer problemas com doenças,
como antracnose no feijão, ferrugem na soja, facilita o combate das doenças de verão nas frutas de clima temperado, no caso da maçã, a podridão, como a glomerela. Compensação também ajuda a combater a mancha da gala, mancha da, vamos assim, que exige temperaturas mais altas, favorece o controle das pragas de verão, como mosca da fruta. E, em compensação, tem que ficar um pouquinho atento em relação à sarna da macieira, que exige mais atenção. Qualquer falha, ela vem e leva a produção. E a geada em si, que é um problema sério. Para as áreas que estão de 800, 1.000 metros para cima, nós vamos conviver com esse risco até final de outubro, começo de novembro. Então, quem tem propriedade em baixada, fundo de vale, acima de 800, 1.000 metros, plante um pouquinho mais tarde. Quem tem topo, pode começar a plantar ali do final de setembro, início de outubro para frente, à medida que tu vai subindo, tu vai aumentando o calendário. Por exemplo, a região de Campos Novos, ainda é cedo para arriscar no milho. Aqui na área de Fraiburgo também, dá para esperar ali do dia 15, 20 de outubro para frente. Feijão nessa região também, não convém plantar muito cedo agora, porque vai pegar frio, ou geada, ou doença. Aqui na região do Rio Grande do Sul também, nessas áreas mais altas, retardar um pouquinho o plantio do milho, para evitar alguma geada louca, da soja ou do feijão também, para evitar alguma geada louca na região. E, no geral, torcer para que a gente tenha uma boa chuva agora em outubro, que é um mês bom. Senão nós vamos ter problema com água para irrigar lá na frente. Outra cultura que também vai ter que ter uma atenção em relação ao frio, não tem o que fazer, nessa área aqui é o alho, aqui no caso a cebola. Se nós tivermos algum frio um pouquinho mais forte, que já está indicando agora em setembro e começo de outubro, pode induzir ao perfilhamento no alho, que é o que? Em vez de formar um bulbo bonito, vai formar mais muda, mais broto. E a cebola pode carregar energia em vez do bulbo para florescimento. É um risco também que se corre com algum frio agora entre a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro. Isso é uma coisa que infelizmente pode atrapalhar. Em compensação, o pessoal aqui do sul do estado tem que caprichar na parte do pêssego, porque como o pêssego já teve problemas com geada em agosto, pode ter problemas agora, provavelmente vai ter um preço bom. O pessoal da banana também tem algum vento frio que atrapalha, agora nessa semana, para quem quer fazer alguma adubação, a chuva até que ajuda um pouquinho nos próximos dias. Na semeadura do arroz, aqui no sul do estado, o vento de vez em quando ainda incomoda, principalmente agora nesse fim de semana. Mas cuidado, pessoal do arroz, poderemos ter frio um pouco atrasado ali em novembro, dezembro, que pode atrapalhar no florescimento com prejuízo parcial ou total ou quebra de produtividade. Assim como também poderemos ter um frio mais antecipado, final de fevereiro ou março, que vem atrapalhar essa cultura. Isso vale também lá para o sul do Rio Grande do Sul. É um anozinho que, olha, vamos ter que ter paciência. E aqui na região da Grande Curitiba, o problema da água é sério. Torcer para que o mês de outubro supere a expectativa e dê uma chuva melhor, que não é o que está indicando. Porque senão Curitiba vai ter problema sério com água e talvez lá por novembro, dezembro, a gente tenha muita notícia a esse respeito de problemas graves de abastecimento na Grande Curitiba, simplesmente porque os reservatórios estão cada vez mais baixos. Então nos acompanhe, dentro do possível a gente vai repetindo essas informações a cada quinta-feira, se for uma vez por semana ou uma vez a cada 2 semanas, nós vamos dentro do possível mantendo. E se houver, claro, alguma alteração muito grande nesse sentido. Então vamos acompanhando e o pessoal acompanhe. Se inscreva no nosso canal Peter e Coutinho, compartilhem, dê o seu like, sua sugestão, vê o que é interessante ou não, alguma pergunta a gente pode responder, alguma cultura dentro do possível a gente pode comentar, seja aqui no Sul ou no Brasil como um todo. Da Climaterra, do canal Peter e Coutinho, Ronaldo Coutinho. Um bom fim de semana a todos.